Helena estava paralisada. Os olhos fixos no trem que, com sua fumaça e barulho, parecia mais uma separação da vida dela. No fundo, sabia que aquela era a hora decisiva, o último momento onde todo o peso do que não foi dito, do que não foi feito, poderia ser expurgado em uma única frase. Valentina tinha seu embarque marcado para as 18h30 e o relógio na estação soava como um eco de suas batidas de amor perdidas. As vozes do público ao seu redor tornavam-se meras sombras. Tudo o que ela queria era encontrar coragem para gritar, para dizer o que seu coração gritava silenciosamente: "Eu te amo". Mas o que mais lhe doía era o orgulho, uma barreira construída entre elas duas que engoliam cada palavra em vez de transformá-las em diálogos apaixonados. Helena se recordou das noites sensuais, os sussurros em seus ouvidos, as mãos pulsando em sincronia. Aquela paixão a consumia. Mas por que tudo ia terminar assim, sem uma chance, sem uma batalha final? Ela olhou de novo para o trem. A chance de Valentina partir para uma nova vida, longe dela, apertou seu peito como se fosse o próprio trilho que fazia o trem vibrar sob seus pés. Por um breve momento, Helena imaginou Valentina sentada em um lugar diferente, lendo um livro ou abraçando o amor de outra pessoa. Isso a incomodava profundamente. A ideia de que o coração da mulher que amava poderia ser preenchido por outro alguém só aumentava sua angústia. Sem ela, o mundo parecia vazio. Tudo o que conhecia e via tinha o perfume de Valentina impregnado. Era como se a essência da mulher estivesse intercalada em suas memórias, pulsasse em suas veias. Helena se lembrava da primeira vez que se viraram uma para a outra e seus olhares se encontraram. Foi ali, naquele instante, que os dois mundos colidiram e a vida de ambos mudou. Agora, tudo parecia uma miragem quase mágica. O trem apitava e a imagem de Valentina se distanciando da encarcerada em uma sala, solitária. A certeza de que a vida sem a outra seria um eterno replay do que poderia ser e o silêncio entre elas apenas um eco da falta de coragem. Meses atrás, a vida de Helena era uma paleta vibrante de cores, rosa, vermelho e até mesmo um verde vibrante da esperança. Cada dia era um novo capítulo para escrever, com Valentina ao seu lado. O café da manhã era puro amor, cada gole uma nova memória, cada garfada uma nova descoberta. Mas, quando se trata de amor, o orgulho muitas vezes silencia a verdade. Uma discussão leve, um mal-entendido e a ilusão da força da relação desmoronou lentamente. Elas foram guardando suas inseguranças como se fossem segredos sagrados, deixando-as couberem em cada canto dos corações fechados. Para Helena, o silêncio se tornou ensurdecedor. Valentina não poderia supor que cada risada poderia se tornar uma despedida não planejada. O medo de se abrir e se expor transformou seu amor em uma cela invisível. O apagar das luzes em seu relacionamento a fez perceber que eles estavam construindo uma prisão, em vez de um lar. No início, Helena se lembrava como tudo era fácil. As tardes passadas nos parques, os risos recebidos à beira da piscina, o toque delicado nas mãos. Valentina a fazia querer dançar, fazer planos, escrever histórias que prometiam ter finais felizes. Elas sonhavam juntas, planejando cada detalhe da vida que poderiam ter. Os fins de semana eram repletos de prazeres simples. Elas ficavam entorpecidas pelo amor e viajavam pelo mundo, explorando feiras de artesanato e mercados de pulgas, onde as roupas se tornavam medalhas e as conversas com estranhos tornavam-se memórias eternas. Valentina tinha esse incrível dom de fazer Helena ver o mundo em tons mais iluminados. Mas, com o tempo, a realidade começou a colocar peso sobre as pequenas coisas. As diferenças imperceptíveis começaram a ressoar alto, não como sinos que celebravam, mas como panelas se chocando.
A vida passou de um conto de fadas para um drama enredado. Cada dia que passava, mais longe estavam de reencontrar o jeito doce e romântico que uma vez uniu suas almas. Helena sempre soube que o amor impõe riscos, mas ela nunca imaginou que teria que encarar a perda tão de perto. Naquele momento, observando o trem, sua mente vagou para as palavras de Valentina. O que acontece se não dar certo? Elas tinham discutido sobre isso muitas vezes, cada uma com medo de se entregar ao que sentiam. Agora, a possibilidade de ver Valentina embarcar naquele trem tornava-se ainda mais real. O medo da perda lhe abraçava e sufocava ao mesmo tempo. Havia um mundo inteiro esperando pela Valentina, e caso ela partisse, Helena se veria sozinha. Construiu uma vida ao lado de Valentina. O amor que fazia era tudo o que desejava, e agora tudo o que sentia era um vácuo ensurdecedor e uma dor crua. Aquilo não era só perder alguém querido, era renegar todas as possibilidades que se plantou no passado. Em uma fração de segundos, sua mente se encheu com todas as memórias. A risada que ecoava no ar, o toque suave que se lembrava. E o pensamento de deixá-la ir era o golpe mais profundo que poderia sofrer. O dia da partida estava se aproximando e o nervosismo de Helena crescia a cada segundo que passava. Ela já havia visto Valentina se preparar para partir antes, mas aquela vez era diferente. A leveza no humor de Valentina era substituída por um silêncio pesado que se instaura entre elas como um manto escuro. Helena começou a perceber que as interações bem-humoradas estavam se tornando raras. Valentina andava distraída, seus olhos mornos sempre parecendo longe disso tudo, como se sua mente estivesse fazendo um check-out do presente. Ela notou a instabilidade em sua voz, a hesitação na forma como Valentina se despedia das pequenas coisas das quais antes ria junto dela, como aquela planta que deveria ser regada, detalhes que se tornaram indícios de que algo não estava bem. O que antes era um amor vibrante começou a parecer um brilho frágil, como a chama de uma vela prestes a se apagar. Problemas inevitáveis começaram a surgir, a pressão de decidir o que fazer da vida apenas se intensificou. Helena sentia-se como uma borboleta em uma teia, sem saber qual fio ativar para se desapegar. A cada dia que se aproximava da partida de Valentina, Helena sentia-se mais inquieta. Era um leve incômodo que se transformava em coisas maiores, como uma tempestade se formando no horizonte. Elas faziam as mesmas coisas de sempre, mas agora tudo parecia artificial, como se fossem atores interpretando papéis que não queriam mais. As conversas se tornaram superficiais e as risadas só apenas ecos. Helena tentou, mas tudo acabou funcionando como uma arena de comparação entre as duas, expressando sentimentos que não eram mais claros. As inseguranças se tornaram monstros por trás de cada gesto. O toque casual, que antes era uma troca de sentimentos, agora se transformava em um lembrete da distância emocional. Uma noite, durante um jantar em casa, Valentina virou o rosto para o outro lado após um comentário que fez sobre o trabalho. Helena quis perceber a tensão da situação. Uma pontada no peito indicava a verdade que estava lentamente se desenrolando diante dela. O horror da solidão se tornava mensagem clara em qualquer conversa fechada. Helena estava no limite. Ela queria lutar, mas o ego a puxava para trás. Quando Valentina anunciou que iria embora, o chão desmoronou sob os pés de Helena. Era uma bomba que não esperava, uma explosão silenciosa que ecoou em suas entranhas. A maneira como Valentina disse, com um tom de resignação, as palavras atingiram o ponto mais vulnerável de Helena. "É melhor eu ir embora", Valentina sussurrou, e a declaração apertou o coração dela como se fosse uma garra afiada. O que deveria ser uma solução se tornou devastador. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, cortando através da alma. Helena soube que havia mais ali, que Valentina estava lutando contra suas próprias limitações, mas a dor da perda foi fulminante. Assim que Valentina saiu para preparar suas malas, Helena tornou a ação.
um pensamento infinitesimal que nenhuma palavra poderia transmitir. A ideia de deixar essa mulher ir, ser incapaz de conectar-se com o seu amor real, era finalmente nítido. Algo tinha que mudar antes que o trem realmente partisse. A urgência cresceu como uma chama em seu interior. Ela deveria fazer algo. O trem se tornaria uma metáfora do que poderia ser, e Helena percebeu que aquela era sua última oportunidade de salvar o que amava. Mergulhada em um turbilhão de emoções, Helena tomou a decisão de deixar as coisas acontecerem sem intervenção. Ao ver Valentina seguir com a mala arrastada, algo dentro dela se fechou, e ao mesmo tempo que tomou aquela escolha, a primeira consequência começou a desabrochar. Elas tinham um plano para viajar juntas, mas agora isso parecia um sonho distante. Helena se permitiu refletir sobre as opções que mais dolorosamente se desvaneceram, sofrendo por ter deixado o essencial escapar. O tempo passou de forma cruel, cada hora se esticando, fazendo com que cada fragmento saísse contra suas ideias de felicidade. Em vez de agir, Helena ficou paralisada, assistindo Valentina se afastar até que o último pedaço de luz fosse atrás da mancha do trem. O olhar da mulher, uma combinação de mágoa e desapontamento, queimou a pele de Helena. O espaço entre elas se tornou uma distância irreversível quando Valentina embarcou. Toda a corrente da vida parecia continuar, e Helena era apenas uma espectadora daquela preferência estrondosa que estragava tudo ao seu redor. Nos dias seguintes, Helena se permitiu uma espécie de negação. A ideia de que Valentina realmente poderia ir embora era um cenário que Helena não estava preparada para aceitar. A rotina a abraçava como se nada tivesse mudado, e quando interactuava com amigos ou colegas, era como se o mundo estivesse desprovido de um sentido. Os encontros passaram a ser um rolê superficial, e cada conversa era apenas sobre assuntos banais. Como poderia ela se dar o luxo de sentir a falta? No fundo, ela estava apenas esperando por um retorno, como se Valentina fosse voltar de uma simples viagem. As lembranças insuportáveis surgiam de vez em quando. Um cheiro familiar, o ringtone que havia usado no passado. Cada batida de seu coração era uma tortura, uma maré de lembranças que invadia o espaço ao seu redor. Por mais que um lado dela gritasse que tudo estava errado, do outro lado se negava a encarar a verdade. Ela só queria que o tempo passasse, que tudo retornasse como antes e que o medo se esvaísse como um sopro. 6 dias após a partida de Valentina, a pressão social se tornou insuportável. Amigas e conhecidos começaram a perceber uma mudança no comportamento de Helena. O olhar vazio, a risada ensaiada que mal segurava os olhos lacrimejantes, a sensação de ser um peixe fora d'água ao se encontrar em festas e encontros onde tudo parecia forçado, pesava em suas costas como âncora. As mensagens de apoio que recebia, embora bem intencionadas, cortavam ainda mais seu coração. O que mais doía era ver as fotos nas redes sociais, Valentina prosperando em novas aventuras, enquanto Helena se afundava em tristezas. Cada like que Valentina recebia era um lembrete da vida que a deixava para trás, e mesmo que desejasse se sentir feliz por sua ex, as ondas de dor não a deixavam escapar. A pressão crescia através do sorriso ensaiado das amigas, o claro desejo de saber como ela estava. O mundo continuava a girar, mas dentro dela a tempestade não deixava de ter seu impacto. Cada interação fazia a ferida arder e a pressão se intensificava, como um vulcão prestes a explodir. Após uma semana da partida de Valentina, Helena não conseguia mais ignorar a profunda culpa que envolvia a separação. Ela buscou as respostas que durante muito tempo hesitou em dar e se convenceu de que era o ego que a impedia de tomar a iniciativa. Por que não havia feito nada? Essa ideia a consumia. Nos dedilhar da noite, como um fantasma que não podia vê-las, tudo dentro de si gritou um desespero silencioso. A perda se tornava uma bola de neve,
e cada sentença que formulava trazia dor insuportável. Tornou-se tão difícil respirar que sentava em qualquer lugar só para evitar correr para a porta e tentar buscá-la. Assim que olhava para o celular, um impulso visceral a levava a não escrever ou conectar, um dilema que somente a estava segurando ainda mais firmemente. O conflito interno era uma luta entre a mulher que desejava lutar pelo que tinha e a que se questionava se havia perdido a chance de tentar. Essa batalha interna foi uma dança entre a esperança e um medo ainda mais pungente. Certa noite, quando a solidão transformou-se em um estalar de dedos, Helena não aguentou mais. As mensagens não enviadas e os telefonemas que nunca fizeram se tornaram um peso, e a coragem já estava de volta. No entanto, naquele mesmo momento, a decisão, como se fosse um desafio, ela tomou medidas para entrar em contato com Valentina. O telefone tocou e seu hálito ficou preso. E se ela não quiser ouvir? E se ela tivesse seguido em frente? A dúvida atormentava sua mente, mas no fundo, ela reconhecia que aquela era a única opção. Após um chamado cotovelado, a voz do outro lado transformou a casa em um jardim de esperanças e pesares. Helena? Você... Valentina mal completou a pergunta, e as palavras de Helena começaram a escorregar para fora, como se por impulso. Preciso te ver, preciso que entenda o que aconteceu. Precisamos conversar. A urgência em sua voz soou como uma música que dançava no fundo da alma. Valentina hesitou e a distância entre os dois ficou carregada de um silêncio inquietante. O coração de Helena pulsava na expectativa de ouvir sua resposta, mas o que poderia ser um momento crescente logo virou mais uma troca de palavras insaturadas. A hesitação da ex-amante era palpável e Helena soube que aquela poderia ser mais uma separação. Valentina hesitou e, diante da hesitação, as palavras escaparam dos lábios de Helena como um último apelo. Eu não posso ficar sem você. O tempo vai passando e eu sinto como se estivesse perdendo cada parte da minha vida que vivemos juntas. Não sei se ainda temos amor, mas não posso deixar você partir assim, sem saber. Cada sílaba ecoava como uma batida de tambor na mente da ex-parceira, e a realidade que Helena desconstruía na conversa estava começando a se tornar um risco real. Helena tomou consciência sob a urgência crescente com um mix de determinação e vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, ela percebeu a importância de agir antes que Valentina realmente pudesse fechar a porta para sempre. E com cada amanhecer que passava sem ela, as chances se esvaziavam como areia em um relógio. Ela estava ciente de que as palavras eram uma espada de dois gumes. Lutar pelo amor significava aceitar as consequências daquele ato de coragem. Entre respirar e não respirar, o risco de abrir o coração e de se dar uma nova chance se tornava um jogo perigoso. A pressão crescia e a linha entre querer e ficar enredada se estreitava a cada coragem que renunciava. Após alguns dias de conversas tensas e emotivas, Valentina aceitou se encontrar pessoalmente. Uma pequena vitória que alimentou a chama da esperança em Helena. Mas, assim como fogos de artifício que, embora lindos, nasciam e morriam em instantes, o sol brilhante em seu peito poderia se apagar. Quando Helena ficou sabendo que as duas se encontrariam em um café, seu coração disparou. Respirações rápidas e ligeiras tomaram espaço como se seu corpo estivesse ciente de que neste encontro poderia se definir o futuro de ambas. Pelo menos já havia dado um passo, e à medida que se aproximava do horário, todo o seu corpo pulsava com uma mistura de nervosismo e excitação. Ao ver Valentina adentrar o café, um arrepio percorria sua espinha. A expectativa era mista, um instante de alegria e de relembrar cada olhar, cada doce toque que se perdia entre os dois. O universo ao redor tornou-se um campo minado, e Helena respirou profundamente, decidida a abrir seu coração. Assim que Valentina se sentou na mesa, uma leve tensão pairava no ar.
Elas não tinham certeza se queriam falar sobre o que as levou a esse momento, ou se desviaram para as memórias mais agradáveis. Mas o simples fato de estarem juntas parecia um pequeno milagre que acendeu uma fagulha, pelo menos uma muito ilusória. Conforme as conversas fluíam, a tensão leve se tornou uma complicação inesperada. Valentina estava mais fechada do que nunca. Havia algo no olhar dela que indicava que havia algo tumultuado por trás daquela porta fechada ao coração. Uma questão que não poderia se calar começava a murchar aquele pequeno retorno. Quando Valentina mencionou que havia encontrado um novo emprego na cidade para onde estava se mudando e que se estabeleceria lá, o mundo de Helena simplesmente apagou. A nova vida dela, mas compondo que a chance que tinha de reverter aquela situação, chegou como um raio em meio à tempestade. Helena sentiu como se cada palavra de Valentina a fizesse escorregar por um abismo de insegurança. As memórias sorridentes tornaram-se recompensas que eram levemente dolorosas. Talvez isso seja o que você precise, Valentina. Ela voou de volta, buscando qualquer apoio para que a conversa não se tornasse pesada. Mas Valentina permaneceu impassível, sem riscá-la de volta com a resposta necessária. As palavras foram presas em sua garganta. Não deveria ter deixado o passado ditar o futuro tanto assim. O momento de conforto se tornava cada vez mais distante e, de repente, o café ficou pequeno e insensível. Helena havia achado que este encontro poderia ser o momento de se reconectar, onde a construção de um novo futuro poderia ser feita, mas à medida que a conversa pesava, uma sombra de arrependimento tomou conta dela. Cada resposta evasiva de Valentina a deixava mais inquieta. Surgem os medos de que o que as unia fora uma passagem do tempo e nada mais. Depois de um tempo se perderam. Valentina pediu licença e Helena, em desespero, teve um momento que a paralisou. Se isso não é o que você quer, eu não posso fazer nada. Valentina olhou nos olhos dela por um momento que parecia uma eternidade, e enquanto a expressão dela ficou flutuante entre dor e determinação, o silêncio também veio com um peso. Uma onda fria percorreu a mente de Helena como se um relance do futuro a alcançasse, criando um abismo entre elas. O trem da vida de Helena parecia que poderia partir a qualquer momento e deixá-la sozinha em um vazio que sua postura parecia promover. Nesse contexto, Helena percebeu que, sem coragem, estava prestes a perder tudo novamente. Durante as conversas, o clima amoroso era interrompido por um novo obstáculo. Valentina, após muita fragilidade, decidiu que deveria manter a decisão de ir embora, ressaltando os pontos sobre o novo emprego e as novas oportunidades. O que começou como uma conversa de estreitamento tornou-se uma nova barreira de separação, colocando a vida de Valentina em primeiro plano novamente. Cada palavra parecia um afunilamento ao espaço entre as duas que ainda estavam se redescobrindo. Helena começou a se sentir desanimada ao perceber que, mesmo em meio a tanta chama, Valentina estava se preparando para uma vida sem ela. A solidão entrou novamente como amargo e atormentador, uma nuvem cinzenta pairando de novo sobre o leque de pensamentos. Valentina viu Helena murchar a cada promessa feita, e a resposta que Helena estava aguardando não vinha. E mesmo que houvesse um momento em que os corações pulsarem juntos novamente, a verdade preenchia a casa. Valentina estava decidida a não voltar atrás no que parecia ser a oportunidade de se reinventar. Mesmo em cenários sensíveis, Helena se sentia mais afundada. Cada melodia de dor tocada era mais intensa do que antes. Com a pressão de manter suas vidas em direções opostas, as dificuldades se intensificaram para ambas. O estresse do trabalho, a nova vida planejada por Valentina e a pressão das expectativas sociais se tornaram um peso radiativo, afetando sua conexão emocional. Enquanto Valentina lidava com uma série de tarefas não resolvidas para sua nova vida, Helena estava cravada em lembranças que moldaram seu amor. As interações tornavam-se valvuladas, a intensidade em um nível que dificultava que continuassem a se conectar de forma saudável. O telefone de Helena apitava uma família que sempre questionava: e quanto a Valentina?
e a visão de Valentina em uma nova vida via mensagens era mais do que o que poderia suportar. A mentalidade se tornava uma bolha. Seus mundos estavam se distorcendo em pressão exacerbada. E mesmo que houvesse ainda sentimentos, as realidades obstinadas começaram a sufocar o que tinha renascido, pois a verdade era que as pressões externas estavam tomando conta do que poderia ser amor novamente, e a conexão que uma vez floresceu, agora ameaçava se afundar. E neste momento de conflito, Helena tomou uma decisão impulsiva. Cheia de emoções turvas e com a insegurança em queda livre, ela decidiu contatar Valentina novamente, mas sob uma perspectiva diferente. Ao invés de abrir os sentimentos, decidiu ser mais firme. Com o coração batendo forte, Helena mandou uma mensagem. Você não pode simplesmente ir embora. Você pode ser feliz e ainda voltar a fazer parte da minha vida. Enquanto apertava o botão de enviar, arrependeu-se da escolha, mas era tarde demais. A mensagem foi enviada. Agora, Helena tinha que se preparar para as consequências. Para Helena, estava se tornando mais difícil distanciar o que sentia do que esperava. Ela sabia que era uma armadilha emocional, mas o impulso de chamá-la para lutar pelo que ainda poderia ser se fazia necessário. As luzes ao redor perdiam o foco e ela percebeu que se expôs de uma nova maneira. A angustiante espera pela resposta tornou-se uma ansiedade palpável. O que Valentina responderia? As palavras da ex-parceira são elásticas como balões prestes a explodir diante dela. Durante esse período de isolamento, Helena foi confrontada com uma segunda perda. Em uma noite particularmente escura, o telefone tocou. Era uma ligação de um amigo em comum, informando que Valentina havia sofrido um pequeno acidente de carro, mas que estava bem. Porém, a notícia bateu com uma força devoradora e um despreparo absoluto. O pensamento de que poderia perder Valentina definitivamente a envolveu em um desespero profundo. Não era a primeira vez que se deparava com o fantasma da perda, mas esta foi a catalisadora que fez seu coração disparar, e o medo implícito havia sido ressuscitado em um segundo. O que fazia ainda mais intenso era saber que poderia não haver segunda chance. Todas as memórias que não haviam sido ditas agora pareciam dolorosamente presentes. Questionava-se, naquele instante, se Valentina sabia de sua presença e de seu amor. Helena ficou paralisada, incapaz de decidir se deveria ir ao hospital ou desistir, e aquela indecisão fez a solidão apertar ainda mais seus peitos. Ela viu os momentos se revirando e o desespero chorando inseparavelmente enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos. Como ela ainda poderia ter a chance de consertar tudo? Em um estado de reflexões odiosas, tudo o que podia pensar era: se eu a perder, como ficarei? Alguns dias depois do acidente, Valentina sentiu sua recuperação e recuperou-se o suficiente para retomar as interações. Elas acabaram se falando novamente e isso deu a Helena uma aura de alívio temporário. As mensagens de Valentina eram carregadas de suavidade e leveza, sem o peso das questões que antes a sobrecarregavam. Suas conversas foram repletas de planos. Helena se permitiu um vislumbre da esperança de que novos rumos eram possíveis. Valentina parecia leve ao falar de sua recuperação e, ao mesmo tempo, seu tom transmitia uma sensação de alívio por estar viva. Helena percebeu que havia um espaço de oportunidade na fragilidade e a conversação fluía organicamente. Discutiam sobre o que Valentina pensava sobre sua nova vida e, sob as risadas, tinha a leve impressão que a história poderia mudar. Mas, mesmo dentro daquele momento de leveza, uma nuvem de incerteza pairava. Ao mesmo tempo que a conexão parecia renascente, Helena sentia como se estivesse estabelecendo desconfortos que podiam ecoar no passado. E a volubilidade acontecia a cada movimento, pois a tensão inicial trazia à tona rápidas flutuações do que poderia ser. O receio de que Valentina pudesse sair de sua vida uma vez mais queimava em seu coração. Com o tempo, uma revelação parcial surgiu, envolvendo um momento inesperado entre Helena e um amigo que ficou a sós com ela para apoiá-la.
Durante uma conversa informal, Helena começou a falar sobre Valentina e como se sentia em relação a ela. Foi então que seu amigo fez uma sugestão que a deixou aturdida. Ele mencionou que Valentina tinha outro garoto na nova cidade, algo que a fez se sentir como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Essa revelação conectou-se a cada insegurança que incubou. A ideia de que Valentina poderia ter alguém novo a confundia. Não que ela gostaria de ter esse pensamento, mas o que restava. Logo que as palavras ecoaram, todos os momentos de euforia que Helena sentiu tremulou e foi ofuscado por uma sombra. Helena começou a balançar entre as linhas do que poderia ser a verdade e o que não era. Ela sabia que precisava saber mais. Com o coração acelerado, decidiu confrontar Valentina, mas as palavras pareciam custar mais do que a própria vida. A luz e a esperança que surgiram antes agora se tornaram turvas pela dúvida e desconfiança. Conforme as interações entre Helena e Valentina continuaram, Helena começou a perceber que o que antes era um espaço de esperança começou a se transformar em um campo de batalha emocional. Com a revelação sobre o novo amor de Valentina, suas interações tornaram-se cada vez mais pesadas. Ambos estavam vivendo uma luta interna e Helena não conseguia lidar com o peso das dúvidas e a sensação de traição. Ela se colocou em uma situação onde, em vez de buscar apoio, se distanciava cada vez mais. A vergonha de suas próprias inseguranças e a desconfiança começaram a abalar o que deveria ser um pilar de apoio. Cada conversa ressoava com ecos do passado, misturando amor e dor em uma dança cruel. O sentimento de traição se tornou insuportável para Helena. Ela se perguntava por que Valentina não havia mencionado nada sobre sua nova vida. A conexão que elas tentaram restaurar se fragmentou em labirintos de emoções. Uma pressão ao redor do peito de Helena indicava que algo precisava mudar. O clímax da série de interações de desencontro a levaria a um colapso inevitável, e dentro dela sabia que precisaria enfrentar a verdade que há tanto tempo não olhava. Após dias de slugfest emocional, chegou o momento em que a frustração e a tristeza culminaram em uma conversa decisiva entre as duas. Helena não pôde mais suportar a contemplação de ser apenas uma peça secundária na nova vida de Valentina. No auge de sua dor, durante um jantar, decidiu soltar tudo que estava lhe apertando o coração. Valentina, estava tudo tão claro entre nós no passado, você via sentido, e agora estamos aqui, com tudo isso, como se nada que vivemos importa mais. As palavras saíram de sua boca de forma explosiva, e ela não pôde esconder as lágrimas que escorriam por seu rosto. Valentina, surpresa com a intensidade do desabafo, parecia péssima ao ver a dor que havia causado. Havia um impacto no olhar de Helena, uma força que não tinha demonstrado antes, e então a ruptura parecia inevitável. Valentina hesitou em responder, seus olhos fixos na mesa, buscando as palavras certas, mas a verdade assustava ambas. Elas estavam no limiar de uma maior separação, e Helena não podia mais se permitir coletar cacos de um amor que não florescia mais. A dor que a consumia indicava que o tempo finalmente havia esgotado. Na sequência da explosão emocional de Helena, Valentine levantou-se da mesa. Aquele ato simbólico partiu o coração de Helena em 1000 pedaços. Você precisa entender, isso não é o que eu queria, mas não posso viver uma vida que não é a minha, Helena. A perda que Helena enfrentava era mais do que partilhar seu ser. Era sobre se despedir de um pedaço de sua alma. A sensação de ruptura se espalhou por suas veias como uma corrente eletrocutada. A dor ficou rapidamente presente com o vácuo que Valentina deixou para trás, e a expressão de desamparo se tornou abissal. Cada palavra em si refletiu a certeza de que a batalha estava perdida, e sua determinação de lutar contra uma partida tornou-se um eco distante. Helena começou a se perguntar se tudo o que havia lutado tinha sido um sonho ou uma ilusão. O que antes era amor transformou-se em um mergulho obscuro em ressentimento. As memórias passaram a ecoar mais forte, as esperanças se desfazendo como névoa ao amanhecer.
O desespero tomou conta de Helena e ela se desligou do mundo, estando sozinha novamente. A solidão se tornou crua e palpável. Naquela noite, Helena finalmente viu as sombras se aproximarem mais perto do que nunca. As lágrimas escorriam como um rio, suas mãos tremiam enquanto giravam angustiosamente em torno de sua memória. Lembrou-se dos momentos felizes, mas em vez de trazer felicidade, a nostalgia se tornou um peso insuportável. Sentia um abalo terreno, uma sensação de desamparo total brotava dentro dela. Levantou-se da cama, sendo arrastada pela dor e pela impotência, enquanto os ecos de Valentina preenchiam seu cérebro como uma música que nunca sairia. Helena sentou-se no chão, colocou suas pernas ao peito e sentiu como se o mundo exterior tivesse desmontado, enquanto seu interior implodia. Era mais fácil suportar a dor que imaginar um futuro sem Valentina. E a realidade era aquela: a vida seguiria em frente, enquanto ela continuaria perdida em tempos passados. Sua mente explodia em cada cena, enquanto lutava contra o desespero da perda. O som de sua respiração se tornava a única conexão com o presente, e em um estado vulnerável, sua mente vagava para a pergunta fatídica: poderia mudar o rumo da história? Depois de dias em um estado de solidão quase catatônica, Helena decidiu que precisava de um final. Nas profundezas do seu desespero, um impulso lhe trouxe a uma descoberta inesperada. Ao procurar pelos seus pertences de Valentina, ela encontrou uma caixa recheada com cartas que escrevia para ela durante os tempos felizes. Em uma dessas cartas, ela fez uma promessa que relatava sentimentos que nunca tiveram a oportunidade de declarar. O que se seguiu foi um turbilhão de emoções. Ao ler as palavras, entendeu que Valentina sentia as mesmas inseguranças, as mesmas que o levou ambos a perderem o que mais amavam. Helena pegou uma folha em branco e começou a escrever sua própria carta, revelando o quanto ainda amava Valentina, reconhecendo a vida que poderia ter construído e desnudando sentimentos que tinham se encerrado na solidão. A epifania de que o amor delas não acabou, mas foi sufocado, transformou Helena. As barreiras se desfizeram e a ideia de lutar pelo que ainda tinha passou a ser um impulso inquestionável. O fato de Valentina não ter ido embora por completo solidificou que o amor verdadeiro valeria aquela luta que não podia mais evitar. Ao perceber o poder que tinha em suas próprias mãos, Helena se sentiu renovada. O amor que ambos compartilhavam não deveria ser deixado em um passado distante. Ele poderia renascer, e o espaço para um diálogo aberto e vulnerável estava ali. Ela passou a se dar conta de que a dor e a separação haviam sido provocadas por medos que sufocou e que enfrentar Valentina seria doloroso, mas possível. Uma nova determinação cresceu dentro dela, cheia de paixão e uma vontade de ação. Helena passou a planejar um reencontro, onde desejava oferecer não só suas desculpas, mas também uma nova promessa. Aquela indecisa que se aprisionou em sua própria realidade pela culpa não era mais a mesma. O amor e a coragem não estavam em uma dependência, mas na disposição de se expor e de realmente estabelecer um espaço para Valentina. Tinha uma nova luta em suas mãos, não a luta para adquirir o amor, mas para criar um novo entendimento entre elas. E aquela oportunidade de recomeçar se tornaria uma ponte, um caminho, e seu coração palpitava ao pensar que era possível. Essa nova perspectiva significava que, apesar das frustrações do passado, havia espaço para renovações, e Helena saberia agora o valor desse sentimento. Helena, agora com um novo plano em mente, decidiu que tinha que mudar o rumo da situação que parecia perdida. Com as palavras da carta em seus dedos, ela foi até a estação de trem onde tudo começou. O sentimento de ansiedade preenchia seu peito enquanto a lembrança do último encontro com Valentina a consumia. O trem estaria partindo em breve e, se houvesse uma última chance de falar com Valentina, essa era a hora. Com a carta bem presa no bolso, Helena sussurrou um mantra dentro de si mesma.
Não seria a frieza anterior, mas a voz de coragem estava se preparando para falar. Ao chegar à estação, seu olhar se prendeu na plataforma e tudo o que via misturava passado e futuro. O momento estava se aproximando e a urgência a impulsionava. Não poderia se permitir ficar parada novamente, não enquanto Valentina estava prestes a embarcar para uma nova vida. O ambiente estava vibrante, mas sua atenção estava voltada apenas para a única pessoa que sempre lutou. Cada batida do coração agora soava como um tambor de guerra em batalha. Neste momento final, Helena precisava encontrar o caminho para as palavras. Era agora ou nunca. Assim que a porta do trem começou a se fechar, Helena sentiu que o tempo estava acabando. O desespero apressou seus passos e a adrenalina correu em suas veias. "Valentina!" gritou, sua voz cortando a multidão à sua volta. O murmurinho da estação se tornou um silêncio pesado, enquanto todos se voltavam para ver o que estava acontecendo. Valentina se virou para encará-la e o mundo se desmaterializou ao redor das duas. O olhar no rosto de Valentina era uma mistura de surpresa e confusão, e aquela simples expressão fez o coração de Helena acelerar ainda mais. O trem apitava e o ambiente estava pegando fogo entre sentimentos não ditos. Helena avançou em direção a ela enquanto a tensão aumentava. Suas palavras estavam prestes a libertar todas as feridas guardadas. A carta que escreveu tremia em seu bolso, e em meio a tudo aquilo, ela sabia que não poderia deixar aquele momento escapar entre seus dedos sem lutar por seu amor. Cada passo que dava era a promessa de um retorno a um lar que estava ausente. A pressão do momento trouxe à tona a urgência das emoções que tinham guardado por tanto tempo, e Helena estava decidida a fazer valer. Diante da cena ferve, o olhar dos dois se cruzou em um turbilhão de sentimentos não expressos. Valentina estava no limiar de uma nova vida, e Helena de algo que poderia se tornar uma nova chance ou se transformasse em total negação. O trem já estava quase pronto para partir, e a realidade começou a se misturar com esperanças. Helena respirou fundo, um misto de medo e determinação, antes de despejar tudo o que havia se acumulado durante meses. "Valentina, eu ainda te amo. Eu quero lutar por nós, por tudo que ainda pode existir." O silêncio fez-se presente e as palavras ecoaram entre os corpos. Valentina, tomando um passo atrás, ficou paralisada entre a vida que saía do corredor da estação e a possibilidade de voltar. O peso das emoções que estavam ali, pulsando entre elas, representaram o reflexo do amor que talvez ainda estivesse vivo. O trem apitava, e Helena sabia que sua declaração representava uma escolha difícil e formidável, onde a coragem competia com a incerteza do que poderia acontecer a seguir. Agora, Valentina tinha que decidir: seguir o caminho planejado com o trem ou retornaria para o amor que poderia transformar suas vidas mais uma vez. Um momento pairava no ar. Valentina olhou para Helena. O tempo parecia estagnar. O trem apitava repetidamente e seus corações pulsaram em uníssono, respondendo à adrenalina da escolha. Helena poderia sentir a esperança brotando aos poucos, desejando que Valentina escolhesse a coragem. A expressão de Valentina, que antes estava murcha e distante, estava agora preenchida com a luta interna de seus sentimentos. Uma batalha se desenrolava, e ela estava entre os dois mundos, sua nova vida e o amor que lhe tirava a respiração. De repente, Valentina dá um passo à frente, quebrando a barreira emocional entre elas. "Eu não consigo simplesmente deixar tudo para trás, Helena." Sua voz estava embargada, e tudo que ali restava era a realidade da tensão. Helena sentiu o coração afundar, mas não desistiria. "Por favor, não deixe que isso seja nosso fim. Nós podemos superá-lo tudo. Você é o meu sol." Ao escutar seu apelo, Valentina parecia refletir, e naquele instante tomou a decisão. Com os olhos exaustos, mas apaixonadas, Valentina disse:
É exatamente quem eu sou sem você. Foi nessas palavras que Helena tornou-se ciente de que a mudança estava a um passo maior do que uma atitude compulsiva. Essa escolha era sobre amor real. Era a certeza que precisava, e ambos precisam descobrir como transformar essa luta em uma união. Assim que o trem começou a se mover lentamente, um conflito intenso emergiu entre Helena e Valentina, agora consolidado em um espaço onde suas vulnerabilidades estavam expostas. Os sentimentos sufocados correram muito fundo, se manifestando em um diálogo significativo, sem medições ou sussurros. Não deixe que seu medo de lutar nos separe, Val. A cada palavra, a voz de Helena ganhava convicção e fervor, como se finalmente tivessem se encontrado na batalha pelas outras pessoas. Eu quero você aqui, agora, lutando ao meu lado. Valentina, mais determinada, virou-se para aquele amor que tanto desejou, e sua resposta ecoava com um eco nostálgico. Nós dois temos feito tantas escolhas erradas, mas sempre estivemos no mesmo lugar, Helena. Eu me amei aqui. E assim, o calor do momento o levou ao nível máximo de conexão, um amor que deslizou pelos caminhos de força ainda dentro de suas almas. Ambas estavam cercadas pelo sentimento tangível do que realmente significava a vida que poderiam construir a partir daquele momento. Naquele instante, com lágrimas nos olhos e peito acelerado, o que poderia ser um reencontro virou um afloramento das verdades que estavam cercando seu amor. Uma luta brutal, onde cada palavra trazia à tona todos os detalhes das decisões que se tornaram amargas e eu era um sussurro da coragem que desejavam ferir juntas. Com aquela resistência, tornou-se a luta de um amor que passou pelos momentos mais sombrios, encontrando novos horizontes. À medida que o trem continuava na viagem, a tensão entre as duas tornou-se uma representação que muitos passageiros assistiram. Os olhares curiosos se mesclavam às risadas, mas a importação entre Helena e Valentina era palpável. E em um momento revelador, Helena disse: "Vamos acabar com isso para começar algo novo. O que nos separou não precisa ser o que nos contém. Nós podemos tentar de novo." A paixão de Helena explodiu como fogos de artifício nas mentes e corações, fazendo com que Valentina olhasse para tudo o que vivenciaram, mantendo a esperança viva. Aquela breve pausa se tornou uma ponte emocional, como se estivessem cientes de que cada uma havia lutado para que o amor sobrevivesse. O trem seguia, e cada apito fazia com que o tempo se torcesse entre os sentimentos. Com lágrimas em seus olhos, Valentina então responde com fragilidade: "Se você quer, eu quero também." As palavras emanavam uma certeza que parecia audaciosa, mas informava que elas mesmo adoravam o que tinham. O coração de Helena disparava enquanto as nuvens emocionais que estavam entre elas começavam a dissipar. Todo o peso acumulado agora se começava a livrar, e a experiência transformava-se em entendimento mútuo em seus rostos. A liberdade de se perdoar e aceitar que a coragem poderia torná-las fortes. O trem seguia, e cada apito fazia com que o tempo se torcesse entre os sentimentos. Com lágrimas em seus olhos, Valentina então responde com fragilidade: "Se você quer, eu quero também." As palavras emanavam uma certeza que parecia audaciosa, mas informava que elas mesmo adoravam o que tinham. O coração de Helena disparava enquanto as nuvens emocionais que estavam entre elas começavam a dissipar. Todo o peso acumulado agora se começava a livrar, e a experiência transformava-se em entendimento mútuo em seus rostos. A liberdade de se perdoar e aceitar que a coragem poderia torná-las fortes. O clima no trem mudou drasticamente. Estava claro que a situação entre Helena e Valentina havia se transformado em algo diferente. Os passageiros em volta sentiram a intensidade do momento, alguns ouvindo um suspiro coletivo. O aperto no peito de Helena parecia se dissipar à medida que as palavras de Valentina se tornaram vitais. "Eu quero que voltemos a nos sentir, Helena." Um alívio intenso percorreu a coluna de Helena.
Assim que Valentina falou, o peso que carregava parecia ser levantado com cada sílaba, e seu espírito foi preenchido com o desejo de provar que a conexão ainda estava presente. Valentina, se voltando para ela, exibia um semblante emocionado, mas determinado. E no meio da virada emocional, ambas foram lembradas do que as unia, a dança esmagadora de sentimentos não correspondidos na vida, o amor que, como um oxigênio em um julgamento, havia sido compartilhado. Cada segundo se expôs como um renascimento e a dor transformada em cor carregada por ambas. Nesse momento de transição, Helena tornou-se consciente de que aquelas palavras significavam mais do que elas jamais poderiam ter imaginado. Para sempre se tornaram a resiliência que uma vez precisaram e continuarão precisando em suas vidas. À medida que o trem avançava, um murmúrio crescente se tornava perceptível entre os passageiros ao redor. O brilho em seus olhos se ergueu e a energia nos corredores se modulava. Muitos pareciam esperar uma reação, um final que explodisse como em um filme, enquanto o clima se tornava suave e emotivo. Observando através das janelas, Helena pôde ver como o mundo exterior passava correndo, uma representação do que haviam deixado para trás e do que começavam a construir. Uma mulher observou de frente e disse: "Eu já passei por isso antes, e também perceberei que as relíquias podem renascer." Enquanto isso, outros começaram a abafar as vozes, e para Helena e Valentina, parecia como se o mundo inteiro deixasse um sopro de alegrias entrelaçadas e esperanças nascidas. As vibrações se tornaram um eco de felicidade pura. A estação da vida tornou-se uma pista de dança, e a energia fluía por todos os cantos. Cada ser ao redor parecia celebrar a transformação. Helena percebeu que o amor de duas pessoas que estavam intensamente ligadas a cada batida, e ela sorriu, permitindo-se experimentar aquela nova dimensão que poderia florescer dentro delas. Quando o trem finalmente parou e as portas se abriram, o sentimento agitado no ar se transformou em uma reconciliação suave. Assim que Helena e Valentina saíram para a plataforma, suas mãos se entrelaçaram como se finalmente se reunissem diante do mundo. Elas já não eram mais sombras do passado, eram duas almas que haviam lutado e escavado na escuridão, agora vislumbrando um amanhecer amoroso. Enquanto o sol se punha no horizonte, cada movimento suave ia respingar das cores do que por muito tempo haviam desejado, amor sem medo de despedidas ou desamores. O choque do que poderia ser estava agora presente nas suas mentes, e à medida que caminhavam, estavam determinadas a enfrentar o novo capítulo juntas. Uma reescrita da vida surge conforme as promessas perduram, e as memórias dos medos começam a se dissipar. O trem que partiria preenchia o ar com novas aventuras, mas as duas mulheres que corajosas nasciam eram determinadas a cultivar o amor que sempre existiu. Com a mão entrelaçada, Helena olhou para Valentina e disse: "Nem todo amor acaba por falta de sentimento. Às vezes ele só precisa de coragem para recomeçar." Os dias que se seguiram foram repletos de reconciliação e construção das peças quebradas. Helena e Valentina aprenderam a se comunicar de forma aberta e sincera. Cada conversa deveria ser um alicerce para o relacionamento que estavam reconstruindo. O amor que antes se escondia por trás do orgulho estava finalmente florescendo na verdade. As marchas e desafios do passado tornaram-se lições preciosas e o entendimento compartilhado se tornou uma ponte firme. Elas caminhavam em um rumo que se comprometiam a explorar juntos. O respeito e a comunicação se tornaram essenciais. Cada dia era uma nova oportunidade para criar novos momentos. O mundo ao redor se tornará mais vibrante e florido. Suas trajetórias se tornaram entrelaçadas em um novo ciclo de amor. O eco da dor e do egoísmo dava lugar a um ressoar de amor genuíno, e embora nada fosse garantido, o entendimento de que teriam que enfrentar os desafios juntas tornou-se visível. Helena viu Valentina se abrir, e a esperança avivou os corações de ambas. O compromisso que fizeram uma com a outra foi um reflexo de como transformaram dores em vitórias.
Helena e Valentina exploraram o mundo juntas, mesmo em cidades novas, e enquanto redescobrem a elas. A coragem de se expor se tornará um pilar fundamental da dinâmica entre elas. Elas foram capazes de viver as grandes aventuras que outrora foram apenas fantasias. As conversas sobre o futuro já não eram assustadoras, mas uma nova proposta de possibilidades e visões. O amor agora era interno e externo, vibrante sempre pelo espaço que criaram. Ali estavam, de mãos dadas, sorrindo, iguais e tão diferentes ao mesmo tempo. E a verdade de seu amor, essa certidão de coragem, não serviu apenas para salvar um relacionamento, mas renascer um universo que combinava as esferas que antes estavam à vista do mundo e, em harmonia com seus sentimentos, criaram novos espaços para um futuro. O amor não era apenas um destino, mas a jornada que continuavam construindo. Em um belo pôr do sol, enquanto as duas andavam por uma praia tranquila, Helena olhou para Valentina e sorriu. Você sabe, tudo o que vivemos nos trouxe até aqui. Às vezes, os encontros não são para serem apagados, mas sim para construírem a coragem que precisamos para viajar novos caminhos. Nem todo amor acaba por falta de sentimento. É a coragem de se dizer e de se recomeçar que realmente importa. Valentina sorriu em resposta, sentindo a verdade nas palavras que ecoavam, enquanto caminhavam construindo seu novo destino.